umas harpas aqui. Não trouxe a minha harpa. Não trouxe a minha harpa. Vou botar a harpa aqui nessa igreja. Queremos cumprimentar todos os irmãos do paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui a EBD, aqui em Jardim Penha. Hoje estaremos dando início à terceira lição do trimestre, que é a lição de número 3, né? O despertamento renova o altar, dia 19 de julho de 2020. Me dá uma grande satisfação de estar comigo aqui ao lado do nosso amado irmão Valdomiro, né, que preparou esta lição, né, para que estejamos estar aprendendo aqui nesta manhã, e peço para que os irmãos também venham estar acompanhando, né, conosco. Nós estamos estudando nas lições bíblicas desse trimestre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Estamos com uma reforma aqui atrás da igreja e por esse motivo nós não estamos fazendo uma escola bíblica ainda, né, presencial. Porém, em poucos dias estaremos retornando de novo para as atividades da escola bíblica dominical. Nós estamos passando um momento difícil aí de pandemia e acredito que com o decorrer do tempo tudo vai voltar ao normal novamente. Já tivemos 2 lições abençoadas. A lição de número 1 que falou sobre Daniel ora por um despertamento, e a lição de número 2 falou sobre despertamento espiritual, um milagre. E a lição agora de número 3 vai falar sobre o despertamento que renova o altar. Essa lição bíblica é uma edição que foi feita às pressas, né, pela CPAD, por causa do problema da pandemia, e ela é comentada pelo missionário, né, Eurico Bernstein, o qual ele fez esse comentário há algumas décadas atrás. Mas aprove, né, a CPAD, né, fazer novamente o comentário dessa lição, que é um comentário muito rico, né, que fala sobre princípios divinos em tempos de crise. Eu gostaria de começar, nós iremos orar a Deus para que o Senhor venha abençoar este trabalho. Vamos apresentar o nosso pastor Moisés, o anjo da igreja. Nós fazemos parte aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, na rua Monsenhor Meirelles 124. Você está convidado mais à noite, se quiser participar, né, do nosso culto, que começará às 7 horas da noite, amém? Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo no qual o Senhor tem feito e realizado. Abençoa, Senhor, neste dia, ó Pai querido, no qual o Senhor tem nos preparado. Meu Deus, venha perdoar as nossas falhas. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, nosso pastor Moisés.
Queremos apresentar diante de Ti, Senhor, meu Deus, glorioso eterno, toda a sua família, meu Deus, a todos os irmãos que fazem parte aqui do Jardim Penha, meu Deus, a nosso irmão Valdomiro que está aqui, Senhor, de bom grado, meu Deus, para nos, Pai querido, passar esta lição, esse assunto, Pai querido, Pai amado, tão rico para os dias de hoje. Meu Deus, glorioso eterno, seja conosco, fica conosco, Pai querido, Pai amado, meu Deus, nesta manhã, meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. O nosso irmão Valdomiro tem toda a oportunidade aí para falar, e de vez em quando eu vou ter que dar uma saidinha para poder arrumar alguma coisa aqui, até ajustar aí o vídeo, aí os irmãos fiquem à vontade. Eu vou acender as luzes, né, para ficar mais claro aqui, e o irmão Valdomiro fica à vontade. Eu cumprimento a todos os nossos amados irmãos que está ao alcance da transmissão que estamos começando a fazer e que está conosco nessa live. Eu cumprimento na paz do Senhor e quero passar aqui o título da lição, né? O despertamento renova o altar. O textuário da lição é: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática, eu vou pedir aqui para o nosso irmão Cassimiro ler e, na sequência, também já ler a leitura bíblica em classe. E após essa leitura bíblica em classe, aí a gente vai estar então já abordando aí o assunto, né? A gente já vai direto ao assunto. É óbvio que o tempo não nos espera, um pouco avançado, então a gente vai, de uma forma resumida, abordar esse assunto. Amém. Verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe, os irmãos possam acompanhar, está no livro de Esdras, no capítulo de número 3, no versículo de número 2 ao 5, e também nos versículos de 10 ao 13. É o livro de Esdras, você pode estar acompanhando na sua Bíblia, para quem não tem revista. Leitura bíblica em classe diz o seguinte: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram um holocausto de dia em dia, por onde, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante
os seus olhos. Esta casa choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Glórias a Deus. É um assunto muito pertinente, muito necessário de que nós, a Igreja do Senhor, nos dias que estamos vivendo na Terra, observa esse episódio, né, acontecido, irmão Casselino, na vida do povo de Deus, lá quando Deus tentava se aproximar do povo de Deus, e o povo de Deus, por não ter observância na vontade de Deus, com os seus comportamentos e as suas atitudes, Deus tentava se aproximar deles e eles se distanciavam do Senhor. Para a gente começar a abordar esse assunto, se faz necessário que a gente explica alguma coisa que não foi colocado aqui na lição. Lógico que a lição não cabe tudo que deve colocar, mas tem um limite de registro, né? Israel, povo de Deus, começam a se migrar para o comportamento do povo idólatra e vai se afastando de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus agora permite ele ser levado ao cativeiro. E lá no cativeiro, como todos sabem, eles passam lá 70 anos, e diz a Bíblia que agora Deus, com 50 anos já o povo no cativeiro, Deus começa a trabalhar na vida do povo, e o povo começa a sentir-se a necessidade de voltar para a presença de Deus, porque eles têm uma experiência muito conturbada, distante de Deus e fora da presença de Deus. O homem nunca vai conseguir ter uma vida de verdadeira felicidade. Eles sofriam, a Bíblia já nos diz que eles estavam em cativeiro. Eles estavam sendo dominados pelos seus inimigos. Aí a Bíblia nos diz agora que Deus levanta um homem ímpio, mas que o Senhor atua na vida desse homem e ele dá a liberdade do povo procurar voltar à presença do Senhor. E nos diz a Bíblia que 50 anos já no cativeiro, Deus agora põe Zorobabel como governador e ele sai com a equipe de 50 mil pessoas e ele vem a Jerusalém para a reconstrução daquilo que foi destruído quando o povo de Deus, recebendo a punição de Deus, diante da permissão que Deus permitiu, Jerusalém foi destruído e o povo de Deus foi levado ao cativeiro. O rei da Babilônia leva o povo de Deus ao cativeiro e Jerusalém é destruído e tirado de dentro do templo, ou seja, da casa de Deus, todos os utensílios, todas as coisas de valor, também levado a Jerusalém e depositado no templo do rei, também levado, melhor dizendo, a Babilônia e depositado no templo da Babilônia. Então agora fica sem as coisas de valor. Jerusalém, a terra do povo de Deus, o povo de Deus desce ao cativeiro, 50 anos agora o Senhor levanta Zorobabel e ele volta com 50 pessoas e ele começa a reconstrução do templo e ele dá início-se à preparação de todo lugar e de todas as coisas para o retorno do povo. Consequentemente, após 20 anos, a Bíblia nos diz que o Senhor levanta agora Esdras
E ele vem com mais uma equipe de pessoas para dar continuidade do trabalho, lógico, e se habitar no devido lugar que era de posse, que era preparado por Deus para a existência do povo de Deus. Fazendo essa colocação porque é necessário para que a gente compreenda a lição dessa manhã. E a Bíblia nos diz que aí após Esdras, todos sabem que aqui já é bem mais lá na frente, sai também Neemias e vem fazer a restauração dos muros de Jerusalém, de algo que tinha sido construído, de algo que tinha sido cuidado, e pelo fato da falta de cuidado, da falta de responsabilidade, da falta de zelo por aquilo que Deus tinha colocado na mão do povo de Deus, tinha sido destruído. Então se fazia necessário para proteção do povo da cidade de Jerusalém, que era o povo de Deus, que tinha já, eu disse aqui, voltado 2 grupos, estavam habitando na cidade. Havia necessidade da reconstrução dos muros que tinha sido destruído para sua proteção. Pois bem, a gente então agora vai começar, vamos ler aqui o textuário, introdução. O comentário e a introdução. Sim. Que diz assim: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegar mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. A introdução já confirma aqui a palavra que eu coloquei. Os homens tinham se distanciado. A introdução já diz aqui que os homens agora começam a sentir a necessidade de se aproximar do altar, de se aproximar de Deus. Isso aí, na verdade, irmão Valdomiro, realmente é um despertamento, é um acordar, né? Sim. Porque o povo estava cativo na terra, né? Tanto que estavam presos, né? Tanto que estavam ali escravizados. Tem até uns salmos, né? Não sei se é os salmos, eu não faço 126. Isso, que falam para eles estarem louvando, e eles falam que não tinha harpa, como vamos louvar? As nossas harpas estão penduradas nos salgueiros, né? Porque eles não tinham o estímulo, né? Porque eles foram cativos por causa da desobediência, estavam passando um período de espírito. Exatamente, como o senhor colocou muito bem aqui dizendo, né? Que a volta do cativeiro foi aproximadamente há cerca de 55 a 70 anos, né? Aproximadamente, né? E foi eu estava fazendo um levantamento no recurso da Bíblia Chat, né? Que a gente tem algumas Bíblias de recurso. Sim. E a Bíblia diz que 50 anos, né? Foi quando Zorobabel sai com a primeira equipe. Sai com a primeira equipe. Depois, 20 anos. Mas Deus havia despertado, nós falamos na lição anterior, né? O Ciro, que era um rei da época, né? Sim. Uma coisa interessante que na verdade foi um milagre, porque Ciro ele não era da nação de Israel. É um agir de Deus. Um agir de Deus. Muito bem. Quer comentar mais alguma coisa? Só que nós vamos comentar, eu sei que o senhor vai falar a seguir, que quando o povo volta, né, para Jerusalém, depois das equipes, eles acabam esquecendo qual era o real motivo, né, de eles estarem voltando. E qual que era o real motivo? Era a reconstrução do templo. Então, a primeira coisa, responsabilidade que eu disse. A primeira coisa era o altar. Aqui na cidade era o altar. Sim, era o altar. Porque através do altar iria se começar a realizar o sacrifício a Deus. Porque sem o altar preparado, eles não tinham condições de se aproximar de Deus. Exatamente. Nós estamos falando de Velho Testamento. É lógico que nós vamos entrar depois para o Novo Testamento e vai falar o que realmente é o altar para os dias de hoje. Né? Onde está o altar dos dias de hoje? O presbítero Casemiro, quando eu estava pesquisando isso aqui, peguei as minhas Bíblias de estudo e estava pesquisando esse assunto, eu até pensei, essa lição dá para licionar de uma forma mais assim, tipológica. Sim. Mostrando as tipologias, né? Porque aqui é o Velho Testamento, então vamos mostrar
a condições, o tipo de alguns comportamentos da igreja atual hoje, ou seja, de lá nós vamos introduzir esse assunto que é muito cabível para exemplo nosso hoje, pessoal. Muito tá? bem. Então veja bem, eles sentiram a necessidade, de se aproximar de Deus, e eles sabiam que sem o altar é impossível se aproximar do Senhor. O presbítero Cassimiro pontuou muito bem aqui. Só que quando eles chegam em Israel, ou seja, quando estão a princípio de tomar posse da bênção, eles esquecem do seu real compromisso. Qual era o compromisso? A responsabilidade. Eu não sei se eu vou dizer sem pensar em atingir ninguém, se alguém tiver nessas condições que se conserte com Deus, mas essa é a situação de muita gente quando toma posse de algo que pede a Deus. Quando a misericórdia de Deus alcança ele se folga, né? E se descansa, e se despreocupa, e esquece. Aqui nós estamos, o presbítero Cassimiro pontuou muito bem, eles esqueceram qual era o principal objetivo. E aí, quando isso ocorre na vida do cristão, eu vou falar, a consequência do esquecimento de responsabilidade é coisa séria, viu? Bom, o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que fazia no coração ao retornar do cativeiro. Precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa do povo da terra. Êxodo 3:3. Por isso mesmo, o povo sentiam que precisava do acesso a Deus através do altar. Este seria o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrei para falar comigo. Ali, Êxodo 29, 3 e 4, aliás, 29 e 43, perdão. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Eles almejavam a bênção. Eles tinham o desejo de se chegarem a Deus, de conseguir os seus objetivos. Qual era o objetivo? O objetivo era a libertação da escravidão, era a reconstrução do templo para servir ao Senhor, era novamente, a gente vai estudar isso aqui, era refazer o altar que estava feito fora de suas bases, não antecipando, mas para ficar mais fácil de nossos irmãos compreender, a lição vai dizer que houve uma cópia, né? Um altar copiado. A gente vai chegar lá, houve um altar copiado ao altar de Damasco. Não era como o templo que foi realizado, né? Não é como o templo de Salomão, né? Sim. Tinha muita glória. Agora, é interessante que o irmão falando do altar, né, para os irmãos também verem aqui, pode ver que a lição ela começa com o textual dizendo que Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Mas tem um grande significado essa reparação do altar. Não é somente isso eu quero aplicar. O literal. Era necessário que o altar dos corações do povo, né, precisariam ser reparados. Então essa representação de Elias, por isso que já vem no textual de falam de Elias, né, sabendo que quando o altar é reparado, irmão Valdomiro, o fogo desce, né? Quando o altar é reparado,
contudo na sua ordem, com sua decência, aí o fogo desce. Quando o altar é reparado, é óbvio que os benefícios de Deus se acoplam na vida dos que participam do altar, entendeu? Os participantes do altar. Aí a gente vai ver aqui, não antecipando também, que a lição nos diz que o altar estava fora de suas bases. Estavam fora de suas bases. Eu quero aplicar isso aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu quero aplicar isso aqui, eu falei na questão da tipologia. O altar aqui, ele tem as suas apresentações. É lógico que lá era algo material que tinha sido construído e pelo fato da desobediência do povo, ele tinha sido modelado. É a questão que eu falo da alteração daquilo que Deus determinou. As pessoas começam a alterar e começam com muita cópia e em vez de lutar para ser modelo, passa a pegar alguns modelos e aí traz algumas situações. Nós vimos aqui que eles sentem a necessidade, eles querem se aproximar de Deus, mas eles sabem que não há nem a mínima condições de se chegar a Deus sem se aproximar do altar. Eu não tenho tempo para explicar essa questão aqui de como era o impedimento e por que não podia chegar a Deus sem que primeiro chegasse ao altar, porque eu não posso voltar muito, eu preciso de ater no assunto, mas a gente sabe muito bem como eram os procedimentos. Só os sacerdotes tinham acesso ao altar. Aqui a gente vai começar a fazer algumas aplicações. A necessidade de chegar ao altar. Após chegarem ao altar consertado, altar restaurado, altar alinhado, altar em suas bases, porque a lição diz que o altar estava fora das bases. Então, quando o altar recebe todas essas mudanças, eu não vou nem dizer mudança, porque mudado foi que o altar era o correto. O altar tinha sido instituído por Deus, porque Deus tinha dado a cópia do altar a Moisés. Deus tinha dado a planta do altar a Moisés. E Moisés tinha escrevido aqui, tinha ensinado aos sacerdotes. Então o altar, na realidade, aqui ele está voltando às suas bases, tinha tirado ele das bases. Qual eram as bases? Eu não vou detalhar as bases aqui, porque eu preciso de jogar isso aqui para os nossos dias de hoje. Hoje há uma necessidade muito grande. A gente entende que quando se aproximamos do Senhor e procuramos a servir com fidelidade na igreja, a gente em primeiro lugar se aproxima do altar, porque é aqui no altar que estão os homens que Deus levantou para liderar o povo e ensinar o povo a como caminhar. A Bíblia nos diz que todo o desfecho da história, toda a dificuldade aqui, todo o estado de ruína que o povo caiu aqui, vocês sabem por quê? Porque eles deixaram de pautar a vida na lei que Moisés deixou escrito por Deus. Que Moisés recebe a lei, transmite para o povo, só que o povo começa a olhar para a conduta daqueles que não serviam a Deus e saíram fora da lei. Quando sai fora da lei, a gente começa a infringir a lei. Quando infringe a lei, a gente também está desagradando ao Senhor. Você só pode ver o fato só um episódio, os irmãos sabem, do rei Davi. Sim. O rei Davi quis copiar o modelo dos outros povos, quando foi trazer a arca na sua presença. Primeiras Crônicas 13. Colocou em cima de de uma carroça, né? Uhum. Com dois bois, né? Uhum. E diz que ali aquele ali estava totalmente fora conforme a lei de Moisés estava estabelecendo que deveria ser feito. Moisés disse que era colocado os varal nas argolas da arca e colocado no lombo dos levitas. Havia sacrifício para levar a arca. Exatamente. Não era como Uza. Disse para Davi: não, Davi, põe uns boi aí, uma carroça aí, deixa comigo. E aí Uza chamou um outro rapazinho lá, e a Bíblia diz que no princípio Davi é muito alegre com o povo dançando, que lá vai na arca. Mas a Bíblia nos diz que quando chegou lá em Obed-edom, os boi tropeçaram, e Uza levou a mão na arca. E quando ele levou a mão na arca, o Senhor rachou Uza no meio. Aí eu tiro uma lição aqui.
Não é de qualquer maneira. Saiu da lei, a lei disse que era colocado os varal na arca e levado no lombo dos sacerdotes. Ou seja, quando fala levado pelos sacerdotes, havia sacrifício para conduzir a arca. Só que facilitou o negócio, ele mudou a condução da arca. Senão você põe uns boi aí, não precisa de tanto sacrifício, sacrificar o sacerdote. Não, deixa comigo esse negócio. E pegou um rapazinho lá. Aí eu aprendi um negócio, Davi estava na direção de Deus. Agora eu pergunto. Era onde Deus era. Só que Davi é o seguinte, ele faltou com a vigilância, porque ele deveria observar quem que estava tentando se aproximar dele para ajudar a fazer a obra. Porque ele conhecia a lei. Ele conhecia a lei. Quando o camarada disse, não, me dá um carro, 2 bois, ele deveria ver que o camarada não tinha comunhão com Deus. É verdade. O camarada não tinha nada de Deus, que se tivesse, ele não ia pedir um carro novo e os bois para conduzir a arca. Ele dizia, não, Davi, porque Davi sabia como que a lei estava a conduzir a arca. Isso... Sim, e o interessante é que o povo, quando ele volta do cativeiro, eles vão tentar, eles vão, de uma certa forma, eu sei que houve um momento aí que eles ficaram um pouco assim, desapercebidos, mas o intuito deles era cumprir a lei que foi escrito. Tinha que ser feito tudo conforme a liturgia que havia se estabelecido por Moisés na época, né? Nós estamos falando de Velho Testamento. Era um indútil, infelizmente eles não estavam fazendo de acordo com a lei. Porque Paulo também fazia tudo aquela devassa lá, e ele estava dentro da lei, estava perseguindo o povo de Deus, né? Bom, vamos continuar. Então vejam bem, então o povo sentiu a necessidade. E quando sentiu a necessidade, em primeiro lugar, eles reconheceram que sem primeiro passar pelo altar não tinha como. Então vamos aplicar isso aqui para os dias de hoje. Quando a igreja do Senhor se sente a necessidade de se aproximar de Deus, é óbvio que a gente, em primeiro lugar, vem ao altar. Quando eu estou falando de altar aqui, eu estou falando de sacerdote, eu estou falando de liderança, eu estou falando de quem Deus constituiu para a condução da igreja aqui na terra. Eu estou falando de quem Deus constituiu para conduzir, para ensinar a igreja. Então é óbvio que quando a gente sente a necessidade, a gente se aproxima de quem está ensinando. E quem está ensinando tem que ter a responsabilidade de observar todas as escrituras conforme ela é e não conforme o nosso pensamento, e não conforme o nosso entendimento, para podermos darmos as condições daqueles que querem o conhecimento da verdade se chegasse a Deus. Porque conheceis a verdade vos libertará. Se eu estou aqui para ensinar e eu não ensino a verdade, como é que os que estão presos na mentira, no engano, na falsidade vai conhecer? Vão ser libertos, né? Como é que vai receber liberdade se eu não ensino a verdade? Porque ler é uma coisa e compreender é outra. Ler, todo mundo lê, para compreender precisa ter graça. E só tem graça quem é chamado para isso. Então se faz necessário que o altar do Senhor, assim como lá, nos dias de hoje, precisa ser revisto constantemente, se está nas bases, porque o problema lá é que tiraram o altar das bases. A gente vai ver que quando eles chegam a Jerusalém, eles novamente, eu não vou dizer nem que eles vêm reformular, mas eles vêm novamente a reconstrução do templo, do altar, e colocar o altar nas bases, porque estavam fora das bases. Eu não vou me ater aqui à questão das bases, onde eu fiz essa pesquisa, são muitas coisas, mas eu estou falando em aplicação, estou aplicando para hoje. O que nós temos que ter cuidado hoje se nós, a igreja da atualidade, para não acontecer o que aconteceu nos nossos antepassados, se nós estamos nas bases. Qual é a base? A base é essa aqui, ó. A Bíblia, a palavra de Deus. Se a gente não está fazendo como eles fizeram, copiando alguma coisa por aí e saindo fora das bases, a base está aqui, a palavra de Deus. Se baseamos na palavra de Deus e aplicamos ela. Meu Valdomiro, mas tudo isso daí vai ter muita oposição também, né? Sim, lá teve oposição, né? Capítulo 4 de Esdras diz que os inimigos eram o terror, né? Era o terror dele. Tanto que até o próprio Neemias, né? Teve a construção lá foi praticamente
deu uma cessada na construção, ele teve que retornar de novo e depois retornou, porque os inimigos pegaram carta do rei lá, conspirando contra Neemias, né? Então, os inimigos cruéis era uma preocupação, né, para o povo, né, que estava naquela época lá, né? Sim. E retornar, né? Correto. O presbítero Cassimiro, o que me chama a atenção, quando você lê o capítulo 4 de Esdras, você vai ver que quando o homem de Deus está lá com o povo na reconstrução, os inimigos se veem, se fingem de fiel, e dizem, você podia deixar a gente com vocês aí, entrar na construção e ajudar aí, fazer parte desse negócio. Mas o que é? Qual foi o comportamento? Qual foi o pronunciamento de Esdras? Não, isso aqui é a nossa responsabilidade. Por isso que nós somos um povo diferente, nós somos diferentes de vocês. Por isso que a solução estava em Deus. Primeiro buscar o altar. Primeiro o altar do sacrifício. Tinha que se buscar Deus primeiramente, né? Porque a situação ali, quando o povo foi cativo, né? Levaram para a Babilônia, o que aconteceu nesses 70 anos aproximadamente? Os arábicos que estavam em volta começaram a tomar posse ali das terras, ficaram dos lados ali nas terras. Então isso aí, eles se tornaram realmente inimigos, quando eles perceberam que o povo de Deus já estava voltando, o povo de Israel já estava voltando. Então eles tentaram, de uma certa forma, impedir com que a obra de Deus viesse a estar sendo reconstruída, né? E na verdade estavam sendo usados pelo inimigo, né? Sim. Eu observo isso aí com muita atenção. E observando isso aí, tem algumas colocações de alguém religioso que eu particularmente, eu não acho fundamento bíblico e discordo quando alguém diz assim, não, nós somos o mesmo povo. Aí muitas vezes chega alguém de uma igreja lá que a Bíblia passou muito longe lá, eles usam a Bíblia, mas de uma forma oposta. E aí chega nas nossas igrejas e, lógico, nós temos o prazer em recebê-los e em tratá-los muito bem, mas alguém disse assim, somos o mesmo povo, vamos para o mesmo céu. Olha, a gente vai ver no capítulo 4 aqui que é algo dessa natureza aí, mas aí... Porque dentro da lição nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Sim. E muita gente está achando que o Espírito Santo é só você falar em línguas. Não é isso. Muitas vezes falar em língua nem é o Espírito Santo. E tem uma denominação aí, não vamos citar, que diz que tem um Espírito Santo, só que tem uma idolatria por trás. Sim. Será que realmente eles estão falando pelo Espírito Santo ou aprendeu isso de homens? Porque precisamos de ter um entendimento aqui, desse início aqui, que uma coisa é falar em língua pelo Espírito Santo. Sim. Que uma coisa é falar em língua. A senhora vai abordar mais à frente. Que uma coisa é falar em língua e outra coisa é falar em língua pelo Espírito Santo. Porque tem muita gente aí, a lição trata desse assunto com muita propriedade, tem muita gente treinando para falar em língua. Tem professores aí para ensinar isso. E a Bíblia diz que isso aí ia acontecer nos últimos dias. Tem. Já tem curso. Eu vejo algumas, eu vejo algumas pessoas, que se diz cristão, tão sem vigilância, tão distante, porque isso me identifica que a pessoa está distante de Deus. Tão distante de Deus é que ensina o filho a brincar de falar em língua. Fala, meu filho, olha que gracinha ele falando em língua. O sangue de Jesus tem poder. Isso não é algo de andar brincando. Isso para mim é pessoas que estão distantes de Deus, estão sem comunhão com Deus. Verdade. Bom, então, presbítero Cassimiro dá sequência aqui na leitura, todos dependentes. Aí o senhor continua aqui. Item 2, né? Sim. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 ao 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus.
O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar. B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Está em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. 2 Reis, capítulo 16, versículo 10 ao 12. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. 2 Crônicas 29, 27 ao 28. O despertamento levou à separação do altar. E o C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei. Esdras capítulo 3, versículo 3. E sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Esdras capítulo 3, versículo 4 e 5. Glórias a Deus. Vamos comentar isso aqui. Vejam bem que o próprio Elias, ele tem aí um desafio muito grande. Ele desafia os profetas de Baal, e a Bíblia nos diz que aonde foi a vitória de Elias? A vitória de Elias foi, em primeiro lugar, reparar o altar e consertar o altar que estava quebrado. Senão, não tinha descido fogo, não tinha consumido o holocausto, nada tinha acontecido e os profetas de Baal tinham destruído a vida dele. Verdade. Então, deixa eu ver uma colocação, pontuou muito bem aqui, a questão do povo que estava à volta de Israel e causava o terror, ou seja, a preocupação de Israel era com o povo. Só que só se preocupa com o povo aqueles que não estão inteiramente em comunhão com Deus, porque quando está, a gente vai ver alguns exemplos bíblicos. Nós vimos uma mensagem aqui esses dias, a questão de Eliseu e seu moço lá, rodeado pelos inimigos, tranquilo, despreocupado. O profeta Eliseu não enxergava nem o exército adversário, ele enxergava um exército de anjo, porque tinha comunhão com Deus. O altar dele estava, entendeu? Estava sobre as bases, ou seja, ele estava com a vida na presença de Deus. Glória a Deus. Então aqui nós vimos que o que ele faz, a Bíblia vai nos dizer, quando a gente lê o texto, eu não vou ler, eu só vou fazer, porque a gente já leu isso, já releu, já pesquisou. A Bíblia nos diz que o profeta Elias, ele fazia uma ironia com a cara dos profetas de Baal. Eles estavam lá clamando, se retalhando, só esquentando, porque era eles da manhã ao meio-dia, e Elias do meio-dia para a tarde, né? Havia ali E a Bíblia diz que ele fazia uma ironia, dizia para eles: não, clama mais alto aí, porque... Pode estar dormindo. Será que ele está dormindo? Cansou? Será que ele não viajou? Ele está longe? Dá um grito aí, clama mais alto. Então assim, E ele estava sozinho no meio de 400 homens. Então assim, quando a gente está com a vida no altar do Senhor, é por isso que eu insisto, bater na tecla de que quem está conduzindo, quem está ensinando, precisa de ensinar com muita veracidade, com muita propriedade. Quem está com a vida no altar não tem por que se preocupar. O povo, na realidade aqui, o irmão pontuou muito bem isso aqui, eles tinham esquecido do objetivo, o que era para fazer. Eu cheguei a fazer uma colocação muito, digamos assim, audaciosa aqui. Eles estavam muito folgados, muito despreocupados, tinha aliviado, né, o cativeiro, a perseguição, o jugo tinha aliviado um pouco. Eles chegaram lá em Jerusalém, parece dar-nos um entender aqui, que eles queriam voltar às mesmas práticas, ou seja, concordar com a continuidade do altar do jeito que estava e o templo destruído. Isso nos leva a entender que nós não podemos concordar com a destruição espiritual do povo de Deus. Lá era o templo, hoje o templo do povo
de Deus é a nossa vida, nós não podemos de concordar com o altar fora das bases, ou seja, com algo que se ensina sem bases bíblicas. É isso que a gente precisa de se preocupar, de ensinar e de aprender. E o profeta aqui, ele desafia Deus. Quando nós zelamos pelas coisas do Senhor e primamos pelas coisas corretas e justas, Deus tem responsabilidade por aquilo que fazemos, e a gente vai ver o desfecho da história, que até meio-dia a Bíblia diz que eles chegaram, os profetas de Baal chegaram ao ponto de se retalhar, de entrar em desespero, e nada aconteceu, mas Elias, sem a mínima dificuldade, ele repara o altar, e quando ele repara o altar e faz todos os procedimentos, o presbítero Cassimiro, a Bíblia diz que se fosse hoje, né, alguém ia querer ajudar colocando aí um produto que se reacende com mais felicidade. Eu disse, não pode pôr água nesse negócio, porque eu tinha confiança em Deus. Mas o profeta, você não quer que ponha azeite se acende. Não pode pôr água, fogo queima água, não, fogo não queima água. Pois põe que hoje vai queimar, porque quem está falando aqui é quem tem comunhão com Deus. Chacou com sacrifício. Então, nós não devemos se preocupar com o terror, com quem está nos arrodeando, nós devemos se preocupar com quem está nos guardando. Eu não devo me preocupar com quem está me arrodeando, eu devo me preocupar com quem me guarda, com quem me prometeu que 1000 cair na minha direita, 10.000 na minha frente, mas eu não vou ser atingido. Glória a Deus. É isso que é a minha preocupação, é com quem me guarda, não é com quem me persegue. Agora, para mim ter essa confiança, eu preciso também ter responsabilidade com aquilo que quem me guarda me responsabilizou. Então, o altar precisa de ser reparado. Deixa o tempo vai embora, então eu vou meio concluindo. Eu quero ler o versículo que o irmão já fez a leitura, de 2 Reis 16, 10 a seguir. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Olha isso aqui. Se eu fosse aplicar isso aqui na íntegra, como deve ser aplicado, o tempo que nos resta para a lição, ia ficar só nesse versículo aqui, mas eu vou de uma forma resumida. Quando o povo, o versículo 10 do capítulo 16 de 2 Crônicas, disse, quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico. Quando eles sacrificaram sobre o altar santificado, é porque eles estavam sacrificando o altar que não estava santificado. Eles estavam sacrificando um altar contaminado. Eu fico olhando alguns brá que tem por aí, que diz que é cântico, que diz que é adoração, que diz que é louvor, uns brá que tem por aí numa reunião, que nunca foi adoração, que nunca foi louvor, que Deus nunca recebeu. Sabe por quê? Porque é altar velho. É alguém que está lá ensinando, não, você imprensa a Deus, você cobra de Deus. Quem é o homem para cobrar de Deus? É o altar que alguém está anunciando, não, do jeito que está Deus. A gente precisa de tomar cuidado com o altar do Senhor. Ou seja, aqui eles renovam o altar. E quando os sacerdotes sacrificam, ou seja, falam a verdade, faz os sacrifícios, no altar renovado, no altar que agora está alinhado com a vontade de Deus, no altar que agora está pautado na lei que Moisés deixou, no altar que colocaram nas bases do altar que Moisés ensinou. Então a Bíblia diz que há um novo cântico, há um cântico agora que Deus vai receber, a alegria, júbilo na vida do povo. Isso. Presbítero Cassimiro, sabe por que há algumas tragédias em meio de nós? Não vão querer me ver como eu estou culpando alguém, mas eu vejo algo em meio de nós, tristeza, situações, que ultimamente chegou ao extremo, quando a gente vê notícia de pessoas que professam a fé em Cristo, que servem a Deus e que cometem suicídio. Só se suicida quem está triste. Sim.
Não tem como alguém que está alegre se suicidar. E tem acontecido isso no nosso meio ultimamente. Sabe por quê? Porque precisamos de cuidar o altar. Como está a nossa vida? Muito bem. Na linha de frente, nós precisamos de ter responsabilidade com aquilo que ensinamos. Aparentemente há algo que alegra. Quando o povo é tirado da Babilônia, da escravidão, e chega a Jerusalém, aparentemente eles estavam felizes. Infelizmente, eles tinham esquecido da responsabilidade necessária e primórdia. Começaram a cuidar de si mesmo. Começaram nos seus interesses próprios. Precisou o profeta se levantar para dizer: vocês estão estucando as suas próprias casas e o primordial que precisa ser feito vocês não estão fazendo. Exatamente. Aí isso aí já estava gerando consequência, né? A gente vai compreender aqui o que gerou isso aqui. Isso é a gente continuar no livro de Esdras. A gente vai ver lá no capítulo 9, no capítulo 10, que aí o povo de Deus começou a se misturar, a casar com as mulheres que não era para casar, ao ponto daquela oração do capítulo 9 que Esdras faz, dizendo: Senhor, nós estamos muito longe do Senhor, pecamos. Só que Esdras reparava o altar. Não vou comentar aqui, está lá no capítulo 9 e 10. Esdras faz uma oração, chama a atenção do povo e o povo volta para Deus. Mas vamos deixar isso aqui. Então veja bem, quando o altar é renovado, quando a gente renova o altar do Senhor, ou seja, quando a gente faz uma retrospectiva da situação que estamos, de como estamos, e fazemos uma introspectiva daquilo que Deus quer dentro de nós, há um despertamento. O altar é renovado, mas o altar só é renovado quando há despertamento, quando a gente desperta como é que estamos nos conduzindo diante de Deus, o que estamos passando para aqueles que sentem a necessidade de se achegar a Deus e precisam de compreender como se chegar a Deus através daquilo que nós estamos repassando, que nós estamos ensinando. Porque a gente veja, eu volto a dizer, a gente veja algumas situações por aí de muita gente que só o sangue de Cristo. Consequentemente, infelizmente, eu não sou feliz com isso. Isso ultimamente tem invadido as nossas igrejas. A igreja dos santos, a noiva do Cordeiro, a imaculada, a irrepreensível, aquela que Deus preparou. Infelizmente, há uma infiltração dessas coisas que detêm o desenvolvimento espiritual da igreja. Há uma infiltração no nosso meio e a gente veja algumas coisas que eu não vou fazer comentário, não é possível que não dá da gente absorver o que eu quero dizer. Foi falado na sexta-feira agora sobre o secretismo religioso entrando dentro das igrejas. Vamos falar da nossa, né? Infelizmente, porque existem aí, não estou desvinculando a teologia, porque a teologia também é boa. Sim. Mas o que acontece? Muitos líderes, vamos colocar aí até professores, né, que estão lendo livros aí de pessoas que não são muito aprazíveis ao pentecostalismo, né? Uhum. E o que acontece? Eles começam a desvincular aquilo que o Espírito Santo colocou dentro da nossa denominação, né? Vamos falar da Assembleia de Deus, Mistério de Belém, né? Então, começa a desvincular de muita coisa. E o que acontece? Se esvai, né, o ensinamento que foi colocado, né, pelos nossos líderes, né, vamos dizer, os missionários, né, que vieram, né? Uhum. E que na verdade eles veio com um ensinamento, com a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos. Ou seja, Isso a igreja primitiva. A igreja primitiva. A gente tem que ter essas observações. Por isso que eu estou batendo muito na questão do altar aqui. Quando eu estou falando de altar aqui, lá, lógico, eu disse que era algo material. Aqui, o altar é as nossas vidas. Ou seja, o que nós temos recebido de Cristo para transmissão. Então, a colocação aí, a pontuação do presbítero Cassimiro é muito correto, porque a grande verdade e essa situação, ela tem se expandido constantemente. Por quê? Porque a mensagem
da igreja Assembleia de Deus, a mensagem da nossa igreja, a mensagem da igreja primitiva é a mensagem da cruz. Agora, o grande problema é que a mensagem da igreja, que os homens fizeram por conta de serem chamadas de Deus, com interesses próprios e segundos, a mensagem delas não é a da cruz. A mensagem delas é a mensagem do comercialismo. É a mensagem do triunfalismo. Porque só em 1500 que se começou a ter um avivamento, né? Porque a igreja, nós sabemos muito bem que a igreja ela não é de Roma. A doutrina ela veio dos apóstolos. Né? A parte de Jesus, dos apóstolos. Aí ficou um tempo, a palavra de Deus disse que houve um tempo de escuridão, né? Sim. Mas aí depois de 1500 começa-se, né, a ver que, por exemplo, um exemplo disso, ver que às vezes indulgências não tinha nada a ver. Aí começou a se fazer um avivamento, né? Entre aspas, um avivamento. E para os dias de hoje, nós vemos que, infelizmente, como o senhor falou, né, com bastante propriedade, que muitas coisas que estão aí fora estão começando a entrar dentro da igreja. Se infiltrando. No nosso meio. Mas por quê? Porque muitos estão deixando o culto de doutrina, muitos estão deixando a escola dominical, não estão se afindando. Porque não adianta, irmão Valdomiro, eu estar orando e se eu não estiver vigiando. Sim. Né? A palavra de Deus diz que nós temos que orar, olhar e vigiar. Né? Então, é muito importante, porque a escola dominical, o culto de doutrina, é o alicerce da igreja, nos dias de hoje. Quando o culto de doutrina é ensinado, é aplicado a mensagem do ensinamento. Né? Porque muitas vezes os cultos de doutrina, ultimamente, não tem mais ensinamento. Eu não sei se eu já falei aqui, quando eu aceitei Jesus em 1994, junho de 1994, num certo dia, eu fui pedido para sair da igreja. Como? A princípio alguém vai achar um absurdo. Não, foi muito correto, foi muito justo. Para mim foi ótimo, isso foi uma grande experiência. Eu estava nos cultos todos os dias, irmão Cassimiro. E um dia eu cheguei eu era novo convertido, 30 dias de crente, eu cheguei no culto. Já tinha o costume das portas, da porta da entrada fechada, porque nas terça-feiras era fechado na época. Cheguei no culto no sábado, que na época tinha culto no sábado, e a porta da frente fechada, e eu entrei, na sexta. Eu entrei e participei do período de oração, participei do período de louvor, que foi os 3 da harpa, porque eu costumo dizer que o culto ele é feito em 3 períodos. O primeiro período de oração, o segundo período de louvor e o terceiro período e último, que é o da mensagem pregada. E eu participei daí dos 3 hinos, e quando eu acabei de participar dos hinos, o diácono veio para mim, 30 dias de crente. Tem uma filosofia aí, que eu acredito que não é de Deus, é do homem, que diz assim, não, mas pegar pesado, ensinar com mensagem, cuidado, porque esvazia a igreja. Isso é conversa furada, isso é balela. O diácono chegou para mim e disse assim, irmão, eu te fazer um pedido, o irmão vai embora. O irmão já participou da oração, do ensino, o irmão vai embora. E amanhã o irmão vem para o culto, no dia da Santa Ceia. Esse culto era um culto, aquele culto que havia, que tiraram da pauta, aquele culto que antecipava a Santa Ceia, que se ensinava o povo como deve se comportar e como deve viver. E aí o diácono disse assim, e aí o irmão não pode ouvir a mensagem de hoje, amanhã Pai do Senhor, eu estava lá, e eu estou aqui, aí quem está ouvindo quem está ouvindo tira as suas conclusões aí, se mensagem pesada, se pegar pesado, tira alguém da igreja. Isso foi julho de 1994, né? Veja aí quantos anos faz, eu estou até hoje, nunca me dizia, até hoje dentro da igreja. Isso aí me fortaleceu, tá? Saí e fui embora. Então o que acontece? Tem muitos dos cultos nossos de terça-feira que não se ensina mais a verdade, medo de esvaziar a igreja. O que esvazia a igreja é falta de palavra, o que esvazia a igreja é pecado, o que esvazia a igreja é a atuação de Satanás. Mensagem pesada não se esvazia a igreja. Mensagem pesada edifica a igreja do Senhor, ensina a igreja do Senhor, prepara a igreja para o encontro com Jesus nos ares. Então, o altar renovado, quando se
usa o altar renovado. Quando está no altar renovado, as coisas acontecem. Vem alegria, vem júbilo. Quando está no altar renovado, as coisas acontecem. As coisas diferentes. Novo cântico da casa de Deus. Quando está um altar renovado, o crente não tem porquê ficar andando por aí de qualquer forma e nem saindo da direção da palavra de Deus, porque mais ali, mais acolá, alguma coisa mais atrativa. Não, quando o altar está preparado e a mensagem no altar é segundo a vontade de Deus, é o maior atrativo que tem para segurar o cristão. Segundo, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No templo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus no templo. Do Novo Testamento, o sacrifício de Cristo no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreve à igreja em Coríntios: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, os pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo Jesus tenham a preeminência. 1 Coríntios 3, 18. Para vós, os que credes, aprecia, né? Como é que é isso aqui? Preciosa. Preciosa. A pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Efésios 1:7, Romanos 3:23 ao 25. Veja bem que no templo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto. Ou seja, estava cultuando a Deus, estava adorando o Senhor, tudo transcorria de forma devida. A gente vai ver isso aqui lá adiante, de forma devida, mas o centro da atenção de tudo no culto era o altar. É óbvio que, jogando para os dias de hoje, o centro das atenções da igreja está ouvindo a mensagem é o pregador, é o pastor, é quem está ministrando. É óbvio que o centro das atenções dos ouvintes, a nave da igreja, está centralizada aqui no altar, na linha de frente. Aí, ora, se o centro das atenções está em mim, não estou dizendo, nem pastor sou. Porque nós estamos transmitindo a palavra de Jesus. Sim. Né? Jesus é o centro de tudo, né? Então alguém que está ouvindo se interessa em ter o conhecimento das coisas corretas. Eu não posso aqui me ater com algo que não vai trazer benefício ao povo. Parabéns. Eu tenho que aplicar a palavra de Deus como ela é. Eu estou tendo aí uma quantidade de pessoas centralizadas, lógico, humanamente, espiritualmente em Deus. Mas hoje nos cultos que a gente vê, infelizmente... É o celular que é o centro da atenção. O celular é o centro da atenção. Né? E aí eu como líder, o que eu tenho que fazer? Bater em cima disso aí. E muitas das vezes até o relógio é o centro da atenção. Porque a pessoa está preocupada lá fora e a gente tem percebido, principalmente quem prega. A gente olha assim, a pessoa está assim, olhando para o relógio. Irmão Casimiro, eu cheguei em casa esses dias de um culto, esses dias agora, eu não vou muito profundo de entender isso. E a minha mulher falou assim: mas eu vi um negócio que fora de sério. Eu disse, no culto. Eu disse, o quê? Ela disse, uma jovem tirou o batomzinho da bolsa e se maquiando em pleno culto, na hora que estava sendo pregada a mensagem. Passando batom na boca no culto. Aí eu
Eu não sei se eu subi, se eu desci, porque nessa hora a gente... Mas aí eu fiquei assim preocupado. Meu Deus do céu, a que ponto a igreja do Senhor chegou? Quer dizer, o senhor está falando, estou falando aqui do centro das atenção, que aqui era no altar, e no caso, lá era no altar, e aqui o altar é esse aqui, é lógico, obviamente, em 1 Coríntios, a gente não é leigo, a gente lê a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos um templo de Deus. Sim. 1 Coríntios 3,16, nós somos o tabernáculo, a morada, a existência de Deus. Mas quando estamos falando em segmento da igreja, está falando em altar, está falando em liderança, está falando em linha de frente. Ora, se o centro das atenção é no altar, ou seja, é na mensagem que está sendo transmitida de alguém que está se maquiando na igreja, está faltando alguma coisa. É o centro da humanidade. Lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui, está muito bem de ser absorvido isso aqui, mas se o culto, o centro das atenção é o altar, ou seja, é a mensagem, e alguém está se maquiando no culto, ora, que eu não sou de acordo e a Bíblia não dá respaldo nem cobertura para isso, mas se alguém usa isso, meu irmão, passa lá em outro lugar. Quando você vem para a igreja, não traz esse negócio, não. Se eu estou no altar e eu tenho a responsabilidade, eu preciso de me aplicar, eu preciso de me responsabilizar. Desculpa se alguém se sentisse prejudicado, mas a realidade é para ser dita. Eu não posso ser omisso e nem me covardar. Por isso que a palavra isso é um fala. absurdo, eu acho isso um absurdo. Não é possível. Irmão, tenho experiência com isso. Eu assumi uma igreja, eu pastoreei uma igreja, eu dirigi uma igreja, que quando eu fui para lá, pastor João Batista, primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus, em Rondônia, Porto Velho, ele mandou para lá e disse: ó, tu tenha punho forte, porque o negócio lá é meio complicado, viu? Lá tem um negócio de culto de jovens, os jovens tomar o microfone da mão do dirigente, lá tem um negócio esses dias, ele contando para mim, dentro do gabinete dele, esses dias, em Cacoal houve um evento de jovens e saiu uns ônibus daqui com os jovens, e o líder de jovens aqui, o Fabrício, disse: ó, todos os ônibus vem pegar os jovens na porta da sede central, e todos os jovens vêm para a porta da sede central, e a igreja de lá, os jovens disseram: não, o nosso vai pegar lá, vai ter que ir lá, pegar, ninguém vem para cá. E aí eles arrumaram lá, o ônibus teve que ir lá pegar eles, o negócio lá é meio, então estou te mandando para lá, mas tu chega com o pulso firme. Aí eu cheguei lá e comecei a ensinar. Quando eu estava uns 4 meses lá, um dia o jovem chegou para mim e falou assim: bom, Valdomiro, nós queremos fazer um pedido. Eu falei: sim. A gente queria apresentar uma peça hoje à noite. Eu falei: sim, sem problema. Sem problema, não tem problema. Vocês querem apresentar a peça, está liberado. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Não venham trazer algo, apresentar algo aqui que confronta a Bíblia e que confronta a palavra de Deus. Não venha pôr alguém aqui depravado na frente do altar para apresentar a peça, não. Quer apresentar a peça, apresenta, e eu gosto, mas uma peça que tem respaldo bíblico que edifica a mim e a vida dos que vão assistir. Você sabe o que aconteceu? Quando chegou no culto à noite, vieram comigo e disse: não, nós resolveu não apresentar. Falei: glória a Deus por isso também. Glória a Deus, porque de fato ele teria alguma coisa ali que não O senhor ia está entendendo? ficar. Qual era as intenções dessa apresentação dessa peça? Agora, se eu me omito e disse: não, tá bom, pode fazer o que você quiser, o que ia acontecer? Verdade, precisa de ter um punho, né? Precisa ter punho. Ensinamento, né? Eu disse que nas terça-feira a colocação que foi feita, que é os cultos de ensinamento, que às vezes eu disse que precisa de. É o dia disso. Agora, a nossa sociedade está tão corrompida que muitas das vezes o líder ele ensina. Sim, e infelizmente, sim. quando você vai a maioria das vezes. Você vai lá na Praça da Sé, você vê só lá Daniel, Ezequiel, Elias. Agora o pastor ensinou. Sim. Mas infelizmente é o nosso dever. A pessoa com aquele coração, sabe? Não se deixa. Não, eu não estou generalizando, estou dizendo que às vezes muito dos nossos, isso acontece no ensino, porque a maioria ensina. Agora o que acontece é o seguinte, é que quando a gente fala diretamente, os rebeldes, aí eu digo que é os rebeldes, sim, né? sim. Os rebeldes respeitam, eles podem fazer lá fora, mas quando eles vêm para a igreja, eles têm comportamento. Sim. É necessário sempre passar a informação. Por que Eclesiastes 3 disse, Eclesiastes 5 disse: guarda o teu pé quando?
Detalhes da casa de Deus. Então, irmão Cassimiro, dá sequência à leitura aí pra gente abordar esse primeiro tópico, porque eu acho que é a hora tá indo embora, né? Já está indo embora. Tópico número 2. Posso ler todo o tópico número 2? Pode sim, que o senhor lê mais rápido. Eu vou ler o tópico número 2 todinho. Os irmãos acompanhem aqui na sua revista. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Nós vamos ler todo esse tópico aqui, tá bom? O tópico número 2. Que diz assim, o tópico número 2 vai falar o primeiro vai falar sobre toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Toda a Trindade, né, atuou na morte de Jesus. Está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vai falar também sobre o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota, né? Porque ali foi uma vitória, né? Muitos falam que ele estava sendo derrotado, até uma escola aí fez ele como derrotado, aí, mas não. Mas ali foi uma vitória de Cristo. Quem foi derrotado aí foi Satanás. Exatamente. Então nós vamos ler aqui o tópico número 2, irmãos. Vamos ler aqui. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar aponta profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versículo 17. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Parece que nós já lemos isso aqui, mas vamos dar continuidade. 1 Pedro, primeiro tópico, primeiro item do tópico número 2. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celeste, primeira pessoa da Trindade. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Está em Efésios capítulo 3, versículos 6 ao 9. Na consumação dos séculos enviou o seu Filho. Gálatas 4:4, João 3:16. O Pai participou diretamente no drama do Gólgota, segundo Coríntios capítulo 5, 19. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios capítulo 5, 2, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. E padeceu para levar-nos a Deus. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O item de número 2 diz o seguinte: o Espírito Santo quer que, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O A diz o seguinte: o Espírito revela. Efésios capítulo 1, 17. Iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1, 19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículos 16 e 17. O Espírito ensina. As profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Lucas capítulo 24, versículo 32 e 45. E o Espírito explica
O verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado, está consumado. João 19, versículo 30. Deus confirmou esta palavra e desceu filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Mateus 27, versículo 51. Mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2 e 15. Por isso temos nele a vitória. 1 Coríntios 15 e 57, 2 Coríntios 2 e 14, Romanos 8 e 37. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Por causa do brado está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. 2 Coríntios 5, 21, Isaías 53 e 11, Gálatas 2, 16, Atos 13 e 39, Romanos 4, 22 ao 25. E D. O Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2 e 10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Efésios 5 e 13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías 6, 5 e 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados, elevados ao arrependimento. Glórias a Deus. Quero comentar isso aqui em 5 minutos, mas o presbítero Casemiro fez uma colocação aí e eu quero falar algo a respeito dela. Há umas pessoas aí sem o temor de Deus, que eu particularmente, na minha indignação, digo endemoniados, que fizeram até umas apresentações satânicas aí, dizendo que Jesus foi derrotado. E tem muita gente que, por falta de conhecimento, pode acreditar nessas filosofias. Jesus não foi derrotado. Lá na cruz, aquilo que vimos não foi derrota de Jesus, aquilo foi derrota de Satanás e a vitória de Jesus. Consequentemente, a vitória da humanidade, que eles querem servir o Senhor. Apocalipse capítulo de número 1 e versículo de número 18. O que vivem fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Jesus foi morto, ressuscitou. Foi lá no inferno. E pisou na cabeça de Satanás, aquele que achava ter derrotado Jesus, tomou a chave da casa. O bicho é tão miserável que nem a chave da casa tem. Tomou a chave do inferno. E aquilo que ele se gloriava, eu não vou me ater, eu podia explicar isso aqui, concernente à alegria da sexta-feira da paixão, não vou entrar no assunto, não tenho tempo para isso. Aquilo que o inferno se alegrava e amanhece fazendo festa no sábado, que se diz da aleluia, ele foi totalmente destruído, porque Jesus foi lá e tomou a chave da casa, tomou a chave da morte, porque ele disse: eu matei o homem, e está lá na cruz lá. Foi morto ontem lá na cruz. E já vamos aí ser fazendo festa aqui, mas a Bíblia nos diz que no terceiro dia o Senhor chegou lá, tomou a chave da casa e a da morte, que a morte era o que ele fazia a festa, né? Se eu matei o rei, que esse dia rei dos reis, vou matar o resto, mas foi tomado. É por isso que o cristão não é peru para morrer na véspera, sabe? Quem morre na véspera é peru. Tem muita gente por aí morrendo na véspera, porque não tem o temor de Deus, não serve a Deus. Mas crente só morre no dia que o Senhor recolhe, que o Senhor leva, certo? E todos esses atos, porque o Senhor tem a chave da morte está com ele. E todos esses atos foram feitos pelo Espírito Santo, né? Sim, isso. Agora voltamos no texto que o presbítero acabou de ler. E toda essa atuação, esses atos, e essa comunhão, e essa ajuda, e essa intercessão, e essa intervenção, e essa ação, foi a ação do Espírito Santo de Deus com Cristo lá na cruz do Calvário, para nos dar essa vitória. Não foi para dar a vitória a Jesus, não. Porque Jesus não precisa de vitória, porque Satanás não tem condições de fazer nada para Jesus. Jesus, ele é a vitória. Glória a Deus. Entendeu? Foi para dar a vitória para ele, não. Porque ele não precisa de vitória, porque ele é a vitória. Foi para dar a vitória a mim e a você. E aos humanos aqui na terra, porque Jesus não precisa de vitória, se ele é a vitória. Deus.
O que ele quer com vitória, se ele é a vitória? Quem é Satanás para poder fazer alguma coisa com Jesus para precisar de vitória? Quem precisa de vitória é eu e você. É a igreja, é o povo, é a humanidade, é o ser humano. Então toda essa atuação, toda essa movimentação, todo esse episódio, toda essa interligação do céu com a pessoa de Jesus lá na cruz do Calvário, essa participação, essa atuação foi para dar-nos a vitória à humanidade. É por isso que nós estamos aqui administrando, e é por isso que você está aí do outro lado ouvindo essa mensagem de ensinamento nessa manhã. Então, bem colocou o presbítero aqui, nós precisamos de entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu ia ler, tenho vontade de ler, mas o presbítero lê mais rápido, por falta de tempo, podia ler, mas o tempo estourou. Eu vou pedir ao presbítero que lê aqui agora, cuidado com as imitações, que também é a conclusão. Que na verdade é a conclusão, que essa revista não tem conclusão. Eu observei isso. O tópico número 3 ou 4 já é a conclusão dessa revista. Já estamos com uma dificuldade, porque não temos algum professor aqui que nos tem alguns recursos. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu me aprofundei na Bíblia para poder um pouco mais. Vai lá. Irmãos, nós vamos. O irmão Valdomiro falou sobre a vitória de Jesus e o Espírito Santo já me deu aqui no finalzinho. Nós iremos louvar o Senhor com o hino de número 75. Que fala que Jesus tem a palma da vitória. Então, Jesus já é a vitória. Então, ele vai dar para o ser humano já a vitória, né? A vitória é para nós, né? Não para Jesus. Jesus já é a vitória, né? Satanás não tem nem condições, né? Tem a mínima. Exatamente isso. Irmão, nós vamos ler aqui o tópico de número 3 da lição. Eu peço para que os irmãos venham estar acompanhando, que fala sobre o cuidado com as imitações. É o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Vamos lá. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabe até imitar o batismo no Espírito Santo, que nós havíamos falado aqui, irmão Valdomiro, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costa. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmo 84, versículo 7. Aí o comentarista conclui dizendo: glórias a Jesus. Irmão Casimiro, vamos tirar 5 minutos para abordar isso aqui. Na realidade, isso aqui, se eu for me aprofundar nisso aqui, vamos tirar 5 minutos. Mas é muito rico. E antes desses 5 minutos mais aqui, deixa eu contar um testemunho. Um pastor que congregava com a gente, inclusive foi pastor meu. Passou-se o tempo, abriu uma igreja, e aí passou uns 10 anos. Aí Deus já tinha me dado a graça de ler a Bíblia, de falar alguma coisinha concernente à Bíblia. Um dia ele me chamou para ir ministrar na igreja dele, eu fui.
E quando eu chego lá na igreja dele, meu Jesus amado, fui surpreendido. Tem aqueles farol sinalizador, aquelas luzes de baixo meretriz, instalado dentro da igreja e sendo usado no decorrer. Pelo amor de Deus, aquilo é luz para baixo meretriz. Eu já fui da bagaceira. Jesus me tirou lá do profundo do lamaçal do pecado. Eu já fui da bagaceira. Eu sei o que é isso aí, eu sei o que apresenta isso aí. Infelizmente, na igreja desse pastor, que tinha sido pastor meu e que saiu da igreja nossa e abriu a igreja para ele, era a luz. Mas lá tinha avivamento, elas falavam em língua. Aí o escritor, aqui com muita propriedade, com muita profundidade, com muito conhecimento, eu não tenho a menor dúvida de que com muita intimidade com Deus e na revelação do Espírito Santo de Deus, ele disse aqui, para tomarmos cuidado com as imitações de Satanás. Com as imitações de Satanás. É o que muito acontece em muitas igrejas por aí. Vou citar nome de ninguém, quero ser um pouco ético. E a Bíblia diz que o tolo faz cova funda para cair dentro, mas o sábio não. Então não vou, a gente não é besta. Se faz necessário da gente tomar muito cuidado com isso. Porque distintamente há uma separação nisso aí que dá de observar de forma visual humana, olhando com os olhos humanos, dá de absorver, de entender, de compreender nitidamente quando a atuação vem dos céus, e quando a atuação é da carne, e quando a atuação é do inferno. A gente tem algumas experiências com isso. Eu não vou falar da atuação do inferno, eu vou falar da atuação da carne, fazendo-se uma pergunta, porque nós temos 5 minutos, fazendo algumas perguntas aqui. Será que é um avivamento ou é um emocionamento? Será que é um avivamento ou é um movimento? Será que é um avivamento ou é um emocionamento? Porque há, eu disse distintamente, diferença entre avivamento e entre esses comportamentos que eu fiz a pergunta aí. Se é avivamento ou se é emocionamento? Avivamento é comunhão com Deus frequentemente. Eu já contei aqui, mas eu quero dar exemplo, porque eu sei que tem alguém aí do outro lado nos ouvindo. Eu me lembro de um culto que a igreja avivada, e graças a Deus por isso não foi aqui não, tá? Isso não foi aqui em São Paulo, não, foi em outro estado aí. E 2 jovens pulando e sapateando e alegre. Só que quando acabou o culto, e a igreja de 2 andares, quando eles desceram, tiveram que, de forma às pressas, convocar um pastor para ir lá intermediar o conflito da situação. Porque 2 jovens que estavam assaltando, falando em língua e pulando, estavam indo para vias de fato. O culto tinha acabado. Não tinha nem encerrado ainda, porque os irmãos que estavam dentro da igreja já tinham dito. Estavam indo para vias de fato. Saindo no tapa aqui para quem. Agora eu pergunto, será que eles estavam avivados? Estavam falando na língua do céu? Lá na igreja estavam falando em línguas. E lá fora estavam se batendo. Se degradando. Será que era avivamento? Será que não era emocionamento? Emocionalismo, né? Será que não era movimento? Movimento. Será o que era mesmo? Bom, lá na igreja pode ser um movimento, um emocionamento, mas lá embaixo no tapa era um diabolamento, era um demônio mesmo. Engraçado que o comentário fala aqui, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. Aí ele brinca aqui dizendo assim, ó, e que na verdade essa brincadeira é uma realidade. Tem tudo a ver com o assunto. Como uma tartaruga deitada de costa. Já viu a tartaruga de costa já? Como que ela fica? Olha lá, movimenta os pés, movimenta a mão, movimenta as patas, porém não movimenta o coração. Fica no mesmo lugar. Fica no mesmo lugar, não sai do lugar. Aí eu vou, o irmão Cassimiro, usar uma expressão atualizada nos jovens aqui. Matou a pau tudo. Ele uma paulada só e matou todos os coelhos. Mas deixa eu, que é uma expressão atualizada nos jovens, estou usando. Deixa eu falar também, fazer uma colocação do meu ponto de vista aqui. O que é uma
tartaruga, o que apresenta, ou seja, eu vou dizer aqui o que o escritor estava recebendo do céu, para repassar. Quando ele diz que esse movimento aí é como uma tartaruga virada de costas se esperneando e não consegue sair do lugar. Você já viu aquele crente que tem 50 anos de crente, não faz nada pela obra e diz que não consegue ler a Bíblia, diz que não consegue orar, não tem um dom, não tem nada, não tem ânimo para nada, a graça de Deus passou muito longe dele. Já viu aquele movimento? Tem algumas alegrias passageiras e momentâneas, mas não tem ação, mas não tem atitude, mas não tem força para fazer nada para Deus. É uma tartaruga virada com as perninhas para cima, né? As patinhas para cima, esperneia, mas nunca sai do lugar. Você nunca vê ele fazendo nada na obra. Você nunca vai ver ele fazendo algo que edifica a vida de ninguém. Sempre para ele tudo é difícil, sempre para ele é murmuração, é a tartaruga. A tartaruga ainda, de vez em quando, ela tenta sair do lugar, né? É isso. Ela tenta sair do lugar, mas aí... Mas o crente não tem movimento, continua no mesmo. Jesus amado. Eu me lembro de um pastor, amigo da gente conversando, eu não vou falar o nome da igreja, do ministério, até porque eu tenho um pouco de respeito e consideração por ela, mas ele disse que ele tinha um amigo, pastor de outra igreja, de outro ministério, e eles conversavam muito. E ele disse, pastor, por que o senhor não expande mais aí, alcançar mais as almas, aumentar a igreja? Ele era pastor de uma igreja. Ele disse, não, essa igreja aqui está me dando renda, eu estou comendo e bebendo, a igreja me dá casa para morar, não preciso mais nada não, tá bom do jeito que está, essa quantidade de membros aí tá bom demais. É a tartaruguinha com as pernas para cima, né? Infelizmente, que Deus abençoa, que Deus lhe dá um entendimento do que foi falado aqui e nos dá graça para continuar essa intuição de ter zelo pelas coisas do Senhor e cuidado com o altar, porque quando cuidamos do altar, quando renovamos o altar com as coisas de Deus, as coisas acontecem. Altar renovado, vida transformada. Altar renovado, vida fortalecida. Altar renovado, vida próspera. Altar renovado, comunhão com Deus. Altar renovado, mistérios desvendados no meio da igreja. Deus abençoe. Irmão Cassimiro, eu agradeço a oportunidade. Amém. Queremos agradecer aqui ao nosso irmão Valdomiro, né? Aqui está a dupla aqui, Valdomiro e Casimiro. Dá até para... Dá quase uma intuação. Vamos fazer uma dupla aí e vamos louvar agora, né? Eu quero convidar os irmãos para nós louvarmos o hino de número 75, para nós estarmos encerrando a Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram participando aqui conosco, né? Saúda todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e que os irmãos continuem orando por este trabalho. Eu creio que tempos futuros aqui poderemos, assim, se Jesus não voltar, né, estaremos aqui novamente com a escola dominical aqui repleta, né, com os jovens, com as crianças, né, com os irmãos, todos aqui em comunhão. Isso aí acontecerá. Pois não. Fazer uma explicação aqui. Os irmãos que estão ouvindo e que me conhecem devem ter observado a dificuldade que eu estou tendo de me expressar e a voz até um pouco diferente. Então eu quero aqui expressar, justificar o episódio que aconteceu ontem. Eu estava comendo pão, não sei se o pão estava duro ou o meu dente já estava danificado, e eu quebrei esse dente aqui, tá? Por isso estou falando um pouco diferente, com um pouco de dificuldade para soltar a voz. Então, só estou fazendo essa colocação, porque os irmãos veem, mas o irmão hoje está banguela e falando tão difícil. Isso foi um acidente ontem me alimentando, tá? Agora vai dar vitória. Segunda-feira eu vou procurar um dentista, fazer alguma coisa, por uma peça para não dar também de continuar assim, né? Extrair, lógico, e o dente e colocar uma peça e coisa assim. Deus abençoe. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 75 e já nós iremos já orar e encerrar a Escola Bíblica Dominical. Já iremos apresentar os irmãos que estão enfermos, né? Os irmãos coloquem aí, pode colocar no comentário, né, o nome da pessoa, e nós já estaremos apresentando também a pessoa, né, que está enfermo. Bom, nós iremos aqui louvar o Senhor com o hino de número 75. Em Jesus tens a palma da vitória. Tentado não cedas, ceder é pecar,
melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Glória a Deus, esse hino é maravilhoso, né, irmão? Glória a Deus. Jesus tem a palma da vitória para as nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe grandemente os irmãos que têm participado da Escola Bíblica Dominical. E agora nós iremos orar para os irmãos que estão enfermos. Eu peço para os irmãos estar apresentando aquela minha amiga que estava com Covid. Ela saiu do hospital, está bem. Agora a sua mãe, né? Infelizmente sua mãe agora está no hospital, acometida de um câncer, né, irmão? Mas estaremos apresentando a vida dela, né? Para que o Senhor venha fazer da melhor maneira, da melhor forma. E acreditando que Ele tem poder para curar. Né, irmãos? Apresentemos as famílias do Jardim Penha, apresentemos o nosso pastor Aparecido, né? Nosso pastor José Huerto Bezerra da Costa. Estejamos apresentando todos os irmãos aqui nesta manhã. Amém? Vamos orar a Deus. Eu vou pedir para o nosso irmão Rodomiro estar nos elevando em oração. Amém? Eterno e bendito Deus, querido Pai, em primeiro lugar, Jesus, agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos na Tua meu casa, Deus, realizando a escola bíblica dominical. Agora eu apresento a Ti o nosso sacrifício. Acredito que o irmão também vai estar entregando o nosso sacrifício. Peço que o Senhor perdoe as nossas fraquezas e falhas. Pode impedir que o Senhor receber o nosso sacrifício. Peço que o Senhor recebe e conceda-nos a bênção desejada, almejada, a qual não somos dignos nem merecedores, mas pela Tua misericórdia, o Teu grande amor, conceda-nos essas bênçãos, recebendo o nosso sacrifício. Meu Deus, agora eu apresento a Ti todos os nossos irmãos, as nossas famílias. Aqueles que estão enfermos. Apresento o Senhor, o pastor Aparecido, pastor Moisés, pastor do setor e desta congregação, dois pastores. Peço que o Senhor o abençoe e dai a graça e a direção do Teu Santo Espírito constantemente. Também apresento os Senhor os que estão enfermos, Pai Santo. Guarda nossa entrada, Senhor, a mãe da amiga do nosso irmão presbítero Cassimiro, que está nesta situação, assim consequentemente, todos os irmãos que se encontram enfermos. Eu quero não determinar, porque quem é o homem para determinar, mas eu quero estender as minhas mãos
E na minha humildade e nós simplicidade, pedimos a Ti, pedi no nome do Senhor Jesus pode Cristo. curar, Senhor, em nome O de Senhor é Jesus. Deus, o médico Todo dos mal, médicos. Senhor, é assim. Peço que o Senhor Bendito repreende toda a enfermidade, em nome do todos os Senhor males Jesus, que tem atingido a todo igreja mal, do Senhor. Senhor, Eu peço que o Senhor seja repreende, joga por repreendido, terra. em nome O de Senhor Jesus. repreende todo o desconforto, todo o Meu Deus, mal-estar, nós cremos na Covid, vitória. Nós toda cremos, Pai enfermidade, querido, toda, na vitória. Meu toda, Deus. toda agonia. Eu peço que o Senhor Ó, Pai repreende, querido, joga nós por te terra, pedimos isso, restitui Deus. o quadro clínico de cada Nome de irmão, Jesus. consequentemente de toda a Nós igreja do pedimos. Senhor, os que se encontram Meu Deus. enfermos. Eu peço que o Senhor restitua Peço isso. o quadro clínico de todos. Assim, eu apresento ao Senhor as nossas vidas e encerro no nome do Senhor Jesus Cristo a escola bíblica dominical, pedindo ao Senhor a continuidade de um dia de paz, de tranquilidade, de alegria, de bênção, e à noite um culto maravilhoso para a glória do Teu nome e a nossa vitória. Meu Deus, no precioso, majestoso e glorioso Meu Deus, nome te de Jesus Cristo, Teu agradecemos, Filho, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a próxima lição vai falar sobre a construção do templo. Enfrentou oposições. Já conversamos com o pastor Wellington. Provavelmente o pastor Wellington estará conosco aqui, nos ajudando nesta rica lição. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, e todos digam amém, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.